Em janeiro desse ano, o Datafolha fez uma pesquisa com os brasileiros para saber qual é o grau de aprovação dos brasileiros em relação à democracia ou a um governo ditatorial. A pesquisa diz o seguinte aqui, olha. Quando perguntados qual é a melhor forma de governo, 62% dos brasileiros afirmou que democracia é sempre a melhor forma de governo, enquanto que 12% que a ditadura é sempre melhor. E 22% dos brasileiros diz que tanto faz. Tanto faz se é uma ditadura, tanto faz se é uma democracia, não me importa. E quando perguntados sobre o legado do regime militar no Brasil, da ditadura no Brasil, 59% disse que a ditadura deixou um legado mais negativo do que positivo, 30% que achou que foi mais positivo do que negativo e 12% não sabe responder. Eu vou ser bem sincero com vocês aqui, que eu até compreendo porque um percentual relativamente grande dos brasileiros, se eu pensar aqui, somando os que aprovam a ditadura e aqueles que acham que é indiferente, ou seja, tanto faz se é ditadura ou não, eu até entendo porque esse segmento aprova um regime autoritário no Brasil ou no mundo. Por quê? Porque a democracia, ela exige a formação de um consenso. Ela exige que diferentes grupos dialoguem, ela exige comunicação, ela exige articulação política, ela exige compreensão de que seu opositor político não é necessariamente um inimigo seu, que pode ser alguém que pense o mundo de maneira completamente diferente de você e mesmo assim essa pessoa tem legitimidade, tem o direito de participar do debate público. Então as democracias, justamente por essa pluralidade de ideias, por comportar diferentes posições completamente opostas em algumas circunstâncias, ela é caótica. A democracia, ela é uma bagunça. E é como funciona. É através dessa confusão, desse caos, dessa bagunça, que a democracia funciona e consegue trazer avanços muito mais duradouros do que um regime autocrático. Por outro lado, o regime autoritário, ele não exige lei. Você não precisa de aprovação de alguém para fazer alguma coisa, de um congresso, por exemplo, ou de um código de leis. Simplesmente você tem um ditador, alguém que está no poder ali e que consegue reunir todo o poder em suas mãos, ele faz o que ele bem entender. Então, consegue pular etapas, consegue pular o diálogo, ele pode mandar e desmandar como ele bem entender. E para muita gente, essa figura poderosa, que está acima da lei, ou que é a própria lei, facilitaria certos avanços em termos de combate à corrupção, por exemplo, em termos de segurança pública, em termos, sei lá, na cabeça das pessoas isso funcionaria. Sendo que, na verdade, o que a gente sabe é justamente o contrário. Governos autoritários, e quem mostra muito bem isso aqui é nesse livro The Dictator's Handbook, do Bruce Bueno de Mesquita e do Alistair Smith, eles mostram que, na verdade, é o contrário, que governos autoritários, via de regra, são muito menos funcionais, são muito mais corruptos do que governos democráticos. Porque você não tem transparência e você não tem controle daquilo que os governantes fazem. Eles podem simplesmente pegar o dinheiro que eles arrecadam através de impostos, ou através de exploração de recursos naturais, ou através da opressão do povo, pegar esses recursos e transferir para uma conta bancária no exterior, offshore, e depois que eles forem depostos, ou quando não quiserem governar mais, eles vão lá, fogem e vivem as suas vidas milionários. Então, há uma certa incompreensão sobre como funciona o processo democrático e um governo autoritário, porque eu já disse aqui várias vezes, nenhum de nós gostaria de viver num regime autoritário, ditatorial, embora as pessoas pensem que gostariam sim. Algumas pessoas, pelo menos. Então eu entendo esse fascínio pela ditadura, embora seja um fascínio com base numa incompreensão de como funcionam os sistemas políticos e de como a vida numa ditadura é muito pior, via de regra, do que num regime democrático. Tendo isso em vista, essa introdução aqui tem a ver com uma fala hoje, num jornal do SBT, feita pelo Marcão do Povo no Primeiro Impacto. Eu vou pôr para vocês aqui um trechinho do áudio no qual ele fala aqui o que a gente vai analisar depois. Não seria interessante pegar, por exemplo, o Exército, a Aeronáutica, a Marinha, montar um campo de concentração, de cuidados, com os equipamentos mais sofisticados, com os melhores profissionais e colocar essas pessoas com problemas, ou com sintomas. Ah, tem um sintoma, constatou, leva a pessoa para lá, cuida dela lá com carinho. Ou seja, o Marcão do Povo, que já é um nome bastante peculiar, pra gente parar para pensar,
ele propõe que o presidente da República, o Bolsonaro, que é alguém que tem essa verve autoritária, alguém que já fez apologia da ditadura, que disse uma vez que se ele fosse presidente, que ele daria golpe no primeiro dia e que seria um ditador. Então você tem alguém que tem essa postura de fato de estar acima da lei, de governar sem precisar dialogar com os outros, ele vai lá e propõe para o Bolsonaro o seguinte: não seria interessante pegar, por exemplo, montar um campo de concentração com equipamentos sofisticados, com os melhores profissionais e colocar essas pessoas com problemas e sintomas, daí mais adiante. E acaba também de ter que espalhar dinheiro para os estados. Esse negócio de vários governadores que nem sequer um caso foi comprovado e o estado decretou calamidade. O estado tem necessidade de decretar calamidade? Não tem. Daí ele prossegue: o senhor, no caso do presidente, é o presidente da República, dá um decreto, põe o exército nas ruas, e aí o governador que descumprir, cana. Monta um campo, um local adequado e trata as pessoas lá. Os comércios abrem e funcionam tudo, normalmente, para não ter esse negócio de espalhar dinheiro e todo mundo estar vivendo desse jeito. E daí ele prossegue ainda, ele diz mais coisa: é uma ideia que eu estou dando. A população pode concordar ou não concordar, o presidente pode acatar ou não acatar. Eu acho que vai voltar tudo ao normal. Vamos voltar todo mundo a trabalhar, a vida vai seguir. Essa ideia de montar campo de concentração e implementar isso também não é recente, não começou com os nazistas, já tinha antes, na verdade, né? E é um modo que foi elaborado para você prender dissidentes políticos, prender grupos minoritários, afastar da população certo segmento que você quer muitas vezes eliminar. O campo de concentração geralmente é uma via de entrada para um campo de extermínio, onde as pessoas vão lá ficar presas naquele campo de concentração, vão se infectar com doenças muitas vezes, ou passar fome e morre um monte de gente. Então é um modo de limpeza social ou étnica em alguns casos. Então, como eu disse aqui, os nazistas não inventaram isso, embora tenham aperfeiçoado bastante esse sistema, né? Eles implementaram campos de concentração na Alemanha, implementaram campos de trabalho forçado e implementaram também campos de extermínio, onde as pessoas eram levadas para serem mortas. Basicamente era isso. Eram levadas de trem até lá, tipo Auschwitz, por exemplo, ou Treblinka, eram levados para lá e eram executadas essas pessoas porque elas eram inúteis para o regime. Então você tinha ali diferentes gradações de campos com diferentes propostas, algumas para prisioneiros, outras para trabalhadores também que iam alimentar a Alemanha, fabricar materiais necessários, e outros eram mortos. Então você propor algo parecido com isso aqui no Brasil no século XXI, bem, está alinhado com um governo que tempos atrás aí tinha um secretário da Cultura nazista. Aposto que o Bolsonaro coçou a mãozinha dele para assinar um decreto aqui implementando campos de concentração no Brasil. E daí ele pode mandar lá para o campo de concentração, ele pode mandar doentes de coronavírus, né? Pode mandar idosos, porque idosos são descartáveis, manda um bando de idosos para morrer no campo de concentração, manda esquerdista também, manda comunista, manda todo mundo para lá, manda petista também, querem fechar o PT agora, né? Querem acabar com o partido agora, manda petista, manda todo mundo que o Bolsonaro não gosta para o campo de concentração. O duro é que você vai ter mais pessoas no campo de concentração do que fora, né? Porque só 30% apoia o Bolsonaro agora. Então vai ter muita gente ali sendo excluída da sociedade. Eu quero lembrar aqui que, na verdade, de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, no artigo 9º, diz o seguinte: ninguém pode ser arbitrariamente preso, detido ou exilado. Essa é uma declaração da qual o Brasil é signatário e que países democráticos são obrigados a respeitar. Então, um país democrático não pode simplesmente pegar milhares de pessoas, milhares de brasileiros, por exemplo, levar para um campo de concentração e deixar as pessoas morrerem lá. Ele fala que não, você faz um lugar preparado, bem equipado, tudo para isso, mas isso é uma balela completa, né? A simples noção de que você vai levar pessoas para um campo de concentração para serem tratadas por médicos já é totalmente absurda. Seriam campos de extermínio mesmo, campos para levar essas pessoas para morrerem longe da vista das pessoas. Na minha percepção, você ter uma pessoa como essa na televisão, o Marcão do Povo, né? Marcão do Povo, alguém que fala pelo povo, é a voz do povo e a voz de Deus. Alguém que fala pelo povo. O simples fato de você ter hoje uma pessoa que se sente legitimada para vir falar isso, pedir para o presidente pôr exército na rua e mandar pessoas para um campo de concentração, ou, segundo ele ali, prender governadores também que estão desobedecendo isso, o simples fato de você ter alguém propondo na televisão aberta já demonstra o estado baixo, político, ético, social que chegou no país. Tem um filme, se vocês não viram ainda, assistam, que se chama
Ele está de volta, do alemão ist wieder da, que se trata da volta do Hitler. É um filme satírico, é um filme de comédia, uma comédia sombria, ali, comédia bizarra, mas é um filme de comédia que mostra a volta do Hitler. Ele simplesmente se materializa num jardim na Alemanha, lá num quintal na Alemanha, e ele volta e ele está disposto a recriar o Terceiro Reich. E ele começa a ir para a televisão, ele vira meio que uma celebridade, né? As pessoas acham que é um personagem, que é um ator, um comediante que está imitando o Hitler. E ele vai para a televisão e começa a falar as maiores abominações. E as pessoas aplaudem esse comediante, né, o Hitler, aplaudem essa pessoa porque, segundo o povo, né, a voz do povo, segundo o povo, das Volk, segundo o povo, o Hitler dizia aquilo que as pessoas queriam dizer e tinham medo de falar publicamente, por causa da ditadura do politicamente correto, né? A esquerda lacração, que quer vetar a liberdade de expressão das pessoas. Então o Hitler volta e ele encontra uma audiência cativa porque essas forças reacionárias, essas forças autoritárias, elas estão sempre presentes. E eu repito aqui algo que eu já disse várias vezes, eu disse inclusive na live que a gente fez nesse final de semana junto com os Galãs Feios, com o Marco Bezzi e com o Helder, que o Bolsonaro e esse momento no Brasil agora, esses representantes públicos, Trump, por exemplo, ou no Reino Unido, essas pessoas, elas não são a causa do problema. Não foram elas que criaram esse momento no mundo. Não foi o Bolsonaro que criou alguém como o Marcão do Povo que vem na televisão propor campo de concentração para as pessoas, para quem está doente. Não foi o Bolsonaro que criou isso. O Bolsonaro é um sintoma disso. O Bolsonaro é alguém que soube extrair essa energia das pessoas, que está presente. E o grande medo, e o grande alerta, na verdade, daquele filme lá, Ele Está de Volta, ist wieder da, é que se o Hitler voltasse hoje, ele encontraria um público cativo, ele encontraria ouvidos para prestar atenção nele e achar que ele está correto, que ele fala a verdade. Tem pessoas que ouviram esse Marcão do Povo aí, certamente ouviram ele falando de campo de concentração e acharam que era uma boa ideia. Olha só que interessante, que boa ideia. Que boa ideia separar o seu vozinho, sua vovozinha e mandar para o campo de concentração para morrer lá, longe de todos nós. Porque assim a gente não é obrigado a parar o país. Porque assim a gente não é obrigado a levar um colapso econômico. Pega minha tiazinha lá, idosa, e leva para o campo de extermínio, leva para Auschwitz. Se tem gente hoje, 2020, falando isso na televisão, no SBT, na emissora do Silvio Santos, que já propagou logo de cara, quando o Bolsonaro ganhou a eleição, veiculou propagandas fazendo referência ao regime militar. Se tem pessoas que vêm publicamente falar isso, sem vergonha na cara, sem menor pudor de fazer isso, é porque você tem um segmento no Brasil que acolhe esse tipo de ideia e acha que isso é plausível e razoável. Como eu disse aqui, você tem 12% que acha que seria bom uma ditadura e você tem 22% dos brasileiros que acham que tanto faz. Tanto faz se você tem um ditador no poder agora que viola direitos humanos, que viola regras constitucionais, que viola direitos, que ele pode simplesmente, com uma ordem dele, mandar você para um campo de extermínio, para um campo de concentração. E eu penso que esse era o maior alerta que a gente tinha para dar para vocês. De como essas forças, elas podem ser alimentadas e elas foram alimentadas. Foram naturalizadas no debate público. E você tem pessoas que vêm defender esse tipo de coisa. Eu não duvido amanhã, no grande debate da CNN, por exemplo, você ter lá um participante defendendo o campo de concentração. Não duvido. Não me surpreenderia. Porque é assim que as coisas funcionam. Esses conceitos foram naturalizados, se tornaram normais propagar certas ideias que antes, 10, 15 anos atrás, seriam inconcebíveis que alguém viesse publicamente falar. É claro que nesse momento a gente tem um grande desafio pela frente, que é a pandemia, que acabou ocupando todo o espaço de debate possível agora, né? Porque é o maior desafio, na verdade. É sobreviver, né? Sobreviver ao coronavírus e sobreviver ao campo de concentração que eles vão mandar aos nossos velhinhos. Mas, certamente, esse é o tipo de assunto que, quando passar esse momento, a gente tem que voltar a enfatizar isso. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essa fala do Marcão do Povo. A voz do povo é a voz de Deus, propondo campos de concentração para doentes de coronavírus.
E o que isso representa nesse momento? Me diga o que vocês pensam no comentário, deixe joinha, assine o canal, ajude no apoia, a gente se vê por aí. Tchau.